Pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. E quantas pessoas nos assistindo estão com raiva de alguém? Você sabe que quando você deixa a raiva ficar na sua vida, isso abre uma porta para o inimigo entrar e atormentar você ou roubá-lo de alguma outra forma? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Espero que você tenha assistido ao programa nos últimos dias e esteja aproveitando bastante e que esteja entendendo cada vez mais e mais quem você é em Cristo. E hoje eu quero falar sobre resistir ao diabo e ele fugir de você. Agora, somos um ser tripartite. Você olha para mim e vê o meu corpo, mas tem muito mais em mim do que o que você está vendo. Eu tenho uma alma, que é a minha mente, vontade e minhas emoções. E então eu tenho espírito, eu sou, na verdade, um espírito, não só um corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo e, com o nosso corpo, contactamos com o mundo. Nossa alma nos diz o que queremos, pensamos e sentimos. E o nosso espírito é onde recebemos intuição ou revelação de Deus. É onde está a nossa consciência, é onde nós temos comunhão com Deus, é onde temos relacionamento com Deus e falamos com Ele. Agora, Deus trabalha através do nosso espírito, tentando nos ajudar e nos ensinar a fazer o que é certo. O diabo trabalha através do nosso corpo ou do que podemos chamar de nossa carne, e a carne é o corpo, é qualquer parte da alma que ainda não foi crucificada e entregue a Deus. Veja, a parte de nós que vai para o céu é o nosso espírito e nossa alma. Seu corpo não vai, você ganha um corpo novo. Estou ansiosa por isso, porque esse aqui está desgastado, mas estou feliz que vou ganhar um novo e vai ser bem jovem e eu espero que seja um em que as calorias não contam. Ele nunca se cansa e está sempre cheio de energia. O céu parece um lugar empolgante. Amém? E o diabo trabalha através da nossa carne para tentar nos controlar. Deus não nos controla, ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele quer que saibamos o que a palavra dele diz e então usemos nosso livre-arbítrio para escolher a vontade dele. Satanás, no entanto, é controlador, ele vai tentar nos forçar a fazer coisas, mas Deus vai te guiar e te conduzir. E há uma grande diferença entre ser guiado e conduzido e ser forçado, manipulado e controlado. Agora, a Bíblia nos fala sobre andar no Espírito. E vamos olhar para isso hoje e quero te perguntar, no que você está focando? Ela diz, ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. A carne está continuamente se opondo ao Espírito e o Espírito se opondo à carne. Veja, é aí que acontece aquela guerra pela alma do homem. Diz que eles estão continuamente se opondo um ao outro. E é importante ver palavras como continuamente e constantemente. Não podemos ser preguiçosos na tarefa. Você diz, bem, às vezes só fico cansado de resistir bem. Então apenas resista mais um pouco e peça a Deus para te renovar. Passe um tempo extra com Deus, seja renovado e resista um pouco mais. Não deixe o diabo vencer na sua vida. Tome a decisão de que você nunca, nunca, nunca vai desistir. É importante no que focamos, então. Se devemos andar no Espírito e não andar na carne, eu quero que ouça com atenção o que eu vou dizer. Não devemos focar em tentar não andarmos na carne. Porque isto vai nos pôr nas obras da carne. Nós estamos tentando fazer isso. Mas devemos focar em andar no Espírito. E Deus vai nos ajudar. Ele vai nos dar energia para fazer isso. Você diz, espere. O que você disse? Eu disse, não foque em... Não foque em não fazer a coisa errada, mas foque em fazer a coisa certa.
Se você pensar nisso, você vai entender que há uma grande diferença. Então, Gálatas 5, 16, 17 diz: Digo-lhes, porém, andai e vivei habitualmente. Sim, podemos criar hábitos novos. Mas, novamente, você foca em criar um novo hábito, não em quebrar um mau hábito. E, ao criar um novo hábito, não haverá espaço para um mau hábito, sabe? Digo, porém, andai e vivei habitualmente no Espírito, responsivos, controlados e guiados pelo Espírito Santo. Eu amo ser guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Eu amo quando eu sei que Deus está me guiando a fazer alguma coisa. Eu realmente sigo adiante e faço o que o Espírito está me guiando a fazer. Agora, assim que o Espírito Santo nos guia a fazer algo bom, o diabo vai aparecer e ele vai tentar, usando nossa carne, nos obrigar a fazer algo ruim. Ele vai tentar nos fazer desobedecer o que Deus está falando pelo seu Espírito. Mas eu digo, andai e vivei habitualmente no Espírito Santo, responsivos, controlados e guiados pelo Espírito. E assim, então, certamente vocês não satisfarão os desejos e a vontade da carne. Veja, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Você entende a palavra desejos? Isso é a natureza humana sem Deus. É isso que a carne é, a natureza humana sem Deus. E então, sabe, não demora muito se você encontra alguém por aí ou trabalha com uma pessoa que não é crente em Jesus Cristo, você verá a natureza humana sem Deus o tempo todo. Pois os desejos da carne, agora ouça isso, pois os desejos da carne são opostos ao Espírito Santo, e os desejos do Espírito são opostos aos desejos da carne, a natureza humana sem Deus. Pois esses são antagônicos um ao outro e estão continuamente resistindo e em conflito um com o outro, de modo que você não é livre, mas é impedido de fazer o que gostaria de fazer. Então, aí novamente essa guerra. Eu quero fazer o certo, mas parte de mim quer fazer o que é errado. Agora, com quem eu vou ficar? Eu vou ficar com Deus ou vou deixar o inimigo ter o caminho aberto? Não siga os seus impulsos. Pense sobre o que está fazendo. Não siga todo tipo de pensamento que vem à sua cabeça, mas pense sobre seus pensamentos. Pense sobre o que está pensando e se o que está pensando está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Oh, amados, precisamos desacelerar. Nos movemos tão rápido na vida que metade do tempo nem sabemos o que estamos fazendo. Nem nos lembramos do que fizemos. Você já chegou no final do dia e pensou: o que eu fiz hoje? Bem, isso é algo com que Deus está trabalhando comigo, desacelerar e estar conscientemente ciente do que estou fazendo. Eu acredito que sentimos a presença de Deus muito mais se desacelerarmos. Deus tem um ritmo e não é o ritmo do mundo. Ele não está com pressa, ele não está correndo. Escolhas, escolhas, escolhas. Sempre resistindo à tentação de fazer o errado e se submetendo à tentação de fazer o certo. E essa é a única resposta. O Espírito Santo em nós está sempre nos orientando a fazer a coisa certa, alguma boa ação, fazer um elogio a alguém, escolher a conversa certa, escolher os pensamentos certos, escolher o comportamento certo. Oh, se você feriu os sentimentos de alguém, vá em frente, peça desculpas. A carne diz: não, não faça isso. Eles feriram seus sentimentos, não te pediram desculpas. Então, com quem vamos ficar? Quero que você veja que o dia inteiro, todos os dias, estamos tomando decisões. Quer você esteja consciente disso ou não esteja, você está sempre tomando decisões. Por exemplo, uma vez fui tentada a dar o meu relógio de presente, sabe? Como assim tentada a dar o seu relógio? Bem, eu estava usando um relógio com pedras de strass e
Não custava tanto dinheiro, mas eu achava bonito. Na verdade, eu tinha mais 2 iguais em casa. Eu gostei tanto que comprei 3 iguais. E porque eu sabia que iriam se desgastar e não brilhariam por muito tempo. E quando digo que fui tentada a dá-lo de presente, eu tive essa sensação. Sabe, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não grita nem berra. E muitas vezes você só tem esse saber, essa intuição. Eu senti Deus sussurrando no meu coração para que eu desse o relógio para uma certa pessoa, mas eu não queria dar de presente. E é triste dizer, eu acabei concordando com o diabo, que me tentou a ser gananciosa e ficar com ele. Agora, que sentido faz eu ter 3 iguais e não conseguir me desfazer apenas de um? Isso é egoísmo e ganância. Veja, há muita ganância na nossa carne e podemos resistir a ela, mas a única forma de lutar contra a ganância é com agressiva generosidade. Então agora, eu dou coisas de propósito, eu procuro coisas para eu dar, sabe? Ontem mesmo eu revisei todos os meus sapatos, todos eles, sabe? Para ver quais realmente não estava mais usando e doá-los, e eu tenho uma caixa de doações lá no meu armário e quando eu percebo que eu não uso algo há mais de um ano, eu dou de presente agora às vezes, sabe? Eu tenho essa vontade de doar e aí eu penso, sabe, eu penso, isso realmente está muito bom, quase não está usado, isso fica tão bem em mim, talvez eu fique com isso e assim posso usá-lo um pouco mais, mas aí passa mais um ano e eu ainda não usei. Todos nós temos nossas coisas favoritas no armário, nossos sapatos preferidos e digamos que você tenha 20 pares de sapatos, mas 5 são seus preferidos. Quase sempre, sem exceção, você vai usar somente um desses 5 pares, sabe? Então temos um monte de coisas que nós não usamos, mas não queremos abrir mão só para o caso de um dia queremos usar e às vezes temos algo que, se um dia a gente realmente decidir usar, nem sabemos onde colocamos. O Espírito Santo está sempre nos orientando a fazer o bem. Que tal fazer um elogio? Com que frequência você pensa em algo bom sobre alguém, mas não abre a boca para dizer? As pessoas não podem ler o seu pensamento, mas elas precisam do seu elogio. Talvez você nem conheça a pessoa, talvez esteja fazendo compras e um atendente tem um cabelo lindo e você pensa, uau, que cabelo lindo! Então por que não dizer, seu cabelo realmente é tão lindo? Nós temos a capacidade de levantar as pessoas, fortalecê-las no seu caminhar diário, dizendo coisas boas para elas, porque eu vou te dizer, tem muita gente provavelmente dizendo coisas que não são legais por aí. Especialmente se elas trabalham no atendimento ao público e elas lidam com muitas pessoas o dia todo. A qual tentação devemos nos submeter e a qual devemos resistir? Bem, a Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá. Na verdade, não diz exatamente assim. Nós gostamos de citar assim, mas lá em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, de novo, acho que precisamos focar em nos sujeitar a Deus. Não foque em resistir ao diabo, porque se você se sujeitar a Deus, automaticamente estará resistindo ao diabo. Nós temos autoridade sobre o inimigo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, 19, eis que eu vos tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada lhes causará dano algum. Ele não diz eu lhes darei, mas eu já lhes dei. Eu lhes dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Veja, ele tem poder, nós temos poder, mas ele não tem autoridade. Nós temos autoridade. A única autoridade que ele tem é a que nós damos a ele por meio da nossa inércia ou desobediência. Resistir ao diabo no início, diz a Bíblia Amplificada, e eu amo essa passagem, ela tem significado muito para mim ao longo da minha vida. Às vezes, se você esperar até
Veja, sabe, digamos até o amargor. Talvez alguém faça algo injusto com você e você fica removendo e pensando nisso e contando para as pessoas. E quanto mais você faz isso, então mais profunda essa raiz vai ficando. E quanto mais profunda essa raiz fica, mais difícil é se livrar dela. Mas se você conhece a palavra de Deus e alguém magoa seus sentimentos, você pode decidir na hora perdoar aquela pessoa. Acredite no melhor de cada pessoa, é isso que o amor faz. E se você acreditar no melhor delas, pode dizer: acho que ela não percebeu o que estava fazendo. Ou acho que ela não quis dizer do jeito que aquilo soou. E você diz: bem, mas e se ela quis? Bem, se você acreditar no melhor, ainda ficará feliz. E se maltrataram você, Deus cuidará disso. Você não precisa tentar cuidar disso, Deus cuidará. E quantas pessoas nos assistindo estão com raiva de alguém? Você sabe que quando você deixa a raiva ficar na sua vida, isso abre uma porta para o inimigo entrar e atormentar você ou roubá-lo de alguma outra forma? 1 Pedro 5, 8 e 9. Seja bem equilibrado, temperado, sóbrio de mente. Isso significa levar a sério. Não seja esse cabeça oca, sabe? Sabe, seja vigilante e cauteloso em todo o tempo. Pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, como um leão rugindo em fome feroz, procurando alguém para agarrar e então devorar. Uau, eu gosto dessa escritura. Ele anda por aí o tempo todo procurando alguém a quem ele possa agarrar e devorar. Mas não precisa ser você e não precisa ser eu. Porque quando sentimos inicialmente o inimigo nos atacando, nós podemos resistir a ele desde o início. E é muito mais fácil fazer isso então. E quer saber, você pode responder ao diabo. Jesus fez isso e também podemos. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, testado e provado pelo diabo, toda vez que o diabo tentava levá-lo a fazer algo que era errado, Jesus abria a sua boca e dizia o que a palavra diz. A palavra de Deus é a sua maior arma contra o diabo e falar em voz alta a torna ainda mais poderosa. Resistam-lhe firmes na fé desde o seu início, enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Eu amo isso. Vamos rever essas palavras: firmes, enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Não, eu já tomei minha decisão. Eu vou seguir a liderança do Espírito Santo. E, diabo, eu não vou ouvir as suas mentiras. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo na vida dos seus irmãos em Cristo ao redor do mundo? Veja, às vezes, quando o inimigo está nos atacando ou enfrentamos circunstâncias ruins, podemos entrar nessa de sentir pena de nós mesmos. Ah, eu sou único. Todo mundo tem uma vida boa, só eu que não tenho. Não, você não é o único. Todo mundo passa por coisas difíceis, todo mundo. Você pensa, mas não tanto quanto eu. Ah, tem gente pior do que você só não sabe quem são essas pessoas. Aprenda a dizer não ao diabo. Como falamos quando você é tentado a elogiar uma pessoa, e o inimigo diz: se você disser isso a ela, ela vai achar que você é louco. Você pode simplesmente dizer baixinho não e seguir em frente e fazer o que Deus manda fazer. Não se preocupe com o que sente ou com o que ela pode pensar. A única coisa que importa é você seguir a liderança do Espírito Santo de Deus. Ouça os sussurros de Deus. Ele não grita, ele sussurra, ou há um saber, você sabe que é isso que deve fazer.
Resistir significa colocar-se contra, resistir, opor-se, manter-se firme contra ou ser contra, ir contra. Devemos ser anti-diabo, porque o diabo é anticristo e é contra Deus. E nós precisamos ser contra ele. Alguns de vocês não sabem nada sobre o diabo. Talvez vá a uma igreja que nunca gosta de falar sobre o diabo. Bem, Jesus falou dele e falou com ele, sabia? E até falou de como Satanás age através das pessoas. Vou compartilhar isso com vocês daqui a pouco. Efésios 6, do 10 ao 18, é o que chamamos de capítulo da guerra espiritual. A Bíblia diz que devemos nos manter firmes no Senhor e devemos lutar quando Ele vem contra nós. Efésios 6, do 10 ao 18, diz para ficarmos firmes. Firmes está escrito com letra maiúscula. Depois de fazer tudo aquilo que a crise demanda, fiquem firmes, permaneçam no seu lugar. Qual é o seu lugar? Em Cristo. Permanecer em Cristo, descansar nele, sabendo que Deus cuidará do seu problema se você colocar a confiança nele. Tem uma passagem em Romanos 8 que eu uso muito, e provavelmente você já tem ouvido, se conhece a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu li essas escrituras por muito tempo, mas quer saber? Agora finalmente acredito. E quando você acredita, não importa o que esteja acontecendo, você sabe que tudo coopera para o seu bem. Isso realmente muda tudo para você. E você começará a ver coisas incríveis acontecendo na sua vida. O que você está passando agora? Você está com medo que o resultado seja aquilo que você teme? Não, você precisa dizer em voz alta, isso vai dar certo. Deus vai fazer isso cooperar para o meu bem. Eu vou crescer com isso, eu vou aprender com isso, eu vou ganhar experiência para que eu possa ajudar as pessoas que estão passando por isso também. Finalmente sejam fortes no Senhor, fortalecidos pela união com Ele. União significa unidade. Tirem a força dele, a força ilimitada que ele mesmo lhes provê. Não tente lutar contra o diabo sozinho, tire forças de Deus. Ponha toda a armadura de Deus, a armadura do soldado armado que Deus providencia. Deus, ele nos deu a armadura, mas não adianta nada para nós somente arrastá-la se não a colocarmos e a vestirmos. É uma armadura espiritual. Não são coisas como armas, facas, arcos e flechas, machados e coisas desse tipo, e você pergunta o que é então? Eu vou te dizer daqui a pouco. Ponha toda a armadura de Deus, a armadura pesada de um soldado armado que Deus provê, para que você possa com sucesso resistir com firmeza a todas as ciladas e setas do inimigo. Efésios 6, 12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue. Sua luta não é contra pessoas. Não estamos lutando contra oponentes físicos, mas contra os principados, os poderes, os espíritos malignos e mestres dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e da iniquidade nas regiões sobrenaturais e celestiais, onde o diabo e os seus demônios habitam, no espaço entre a terra e o céu, nesta atmosfera.